Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Evangelho relatado por Mateus, capítulo é o 26. Vocês sabiam que vocês moram aqui no meu coração? Sabia disso? Rose, sabia disso? Olha, Rose, você mora aqui no meu coração e você não paga aluguel, não paga conta de água, não paga nada, de graça mesmo. Você entendeu? A paz, tudo bem, meus irmãos? Evangelho relatado por Mateus capítulo 26. O versículo é o 44. Mateus capítulo 26, o versículo 44. Vai dizer assim: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quem sabe aqui? Que palavras era essa que Jesus ficava repetindo? Quem sabe aqui? Erga a mão. Quem sabe? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia que não seja a minha vontade, e sim a do Senhor. Foi essa a oração, sim ou não? Sim ou não? Ele orou uma, depois ele subiu novamente, orou novamente, depois ele orou pela terceira vez. Amém? E nós vamos meditar nessa passagem. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações através da Tua poderosa palavra, pois a Tua poderosa palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Quebranta o nosso coração, Deus vivo, santo, fiel, e faça a Tua vontade. É isso que nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Podem se assentar. Então Jesus aqui, ele orou uma vez, depois ele repetiu as mesmas palavras, e pela terceira vez ele vai repetir as mesmas palavras. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. O tema de hoje é: e se Deus não fizer o que você está querendo, o que você está pedindo? E aí? Pastor, se Deus não fizer, eu nem sei o que eu vou fazer, hein, pastor? Ah, Ele tem que fazer. Se Ele não fizer, olha, Ele vai ver mesmo. Será que você tem esse pensamento? Deus é obrigado a fazer o que você está pedindo? Deus é obrigado a fazer o que você está querendo? E é bem interessante isso. Algumas situações você vê que Deus, a pessoa está buscando ali uma cura. Vamos dizer assim, não a nós. Às vezes, por exemplo, uma pessoa está enferma e ela está buscando ali a cura. Ela está buscando a cura, ela quer ser curada. Ela ora, orando na fé, mas ela se foi ali. Deus levou ela. Deus levou ela. Mas assim, quando você ora pela vida de outra pessoa, um familiar seu, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, e você ora: Deus, venha curar, estou cheio de fé, você ora, e Deus acaba levando. E aí? Você vai desistir? Porque muitos desistem. Muitos ficam ali chateados, magoados com Deus. Às vezes até colocam no coração: Deus não existe, Deus não existe. Se Ele existisse mesmo, Ele tinha mudado isso. Por isso que o tema de hoje é: se Deus não fizer o que você está querendo, o que você está pedindo. Será que você vai ficar assim? Não, Ele tem que fazer, pastor. E às vezes, por exemplo, as pessoas pregam tanto: olha, Deus vai fazer isso na sua vida, vai fazer aquilo, vai fazer acontecer isso. Mas e se Ele não fizer? Tem muitas pessoas que continuam insistindo, meus irmãos,
insistindo às vezes num erro, um relacionamento. Se não for a vontade de Deus naquele relacionamento, tem pessoas que ficam insistindo, numa coisa que Deus, Ele já até separou, né? E essa pessoa, ela fica às vezes sofrendo, se matando por conta de algo que Deus não quer. Eu não quero você com esse rapaz, eu não quero você com essa moça. Mas a pessoa, sabe, fica se remoendo por dentro e quer, porque não, é da vontade de Deus, pastor. Não vou pegar essa palavra não. E às vezes você vai ficar se machucando até quando? E tem muitas pessoas que são enterradas com esse sofrimento, com essa dor, lutando para ter algo que Deus não quer. Que Deus não quer. Assim também é num trabalho. Às vezes, por exemplo, eu posso falar aqui, às vezes Deus não quer te tirar do serviço lá e você quer. Não, é a vontade de Deus também, pastor. E às vezes não, Deus quer te deixar ali por enquanto, no tempo. E não é a sua vontade, não é a sua vontade. A vontade de Deus não é a sua vontade. Ou às vezes, por exemplo, Deus quer te tirar. Tem outras coisas novas e você fica, não. E as coisas vão acontecendo. E você fica insistindo, às vezes numa empresa. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Deus não queria que eu continuasse ali com a transportadora. Não queria. E eu ficava insistindo. A minha mãe acompanhou, né, mãe? Uma vez eu vi uma peça do motor do carro sair assim, pular abriu o capô, foi um negócio sair do carro ali, foi um barulhão que abriu, caiu no chão. Meu irmão olhou assim para mim, meu irmão caçula, que é maior do que eu. Ele falou assim: até quando? Você não está vendo que Deus não quer que você continue aí? Olha, Deus quer que você vai para o ID, esse é o seu chamado. E eu não entendia isso. E eu falo, não, é a vontade de Deus. Eu vou continuar. E eu estava me machucando. Ali. E quando eu entendi que não era a vontade de Deus, todas as coisas cooperou. Você entendeu? Eu falo assim, quando você entende qual que é a vontade de Deus, todas as coisas vai colaborar, vai cooperar para você. Mas tudo no tempo de Deus também. Por isso que às vezes você tem que pensar, será que essa é a vontade de Deus mesmo? E se não for? Né? Será que eu vou ficar? E tem pessoas, meus irmãos, que morrem assim, sabe? Lutando por algo que Deus falou. Olha o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 37. Quem puder ir. Às vezes as pessoas fazem planos. Não estou falando que não seja proibido fazer planos. Não, você pode fazer. Mas às vezes você tem que ver, está dando só errado. Está dando errado as coisas. Às vezes já é um sinal. Sim ou não? Já pode ser um sinal? Isso é um sinal. Que Deus está falando, não estou nesse negócio. Não é a minha vontade. E olha o que está escrito aqui, Lamentação, capítulo 3, versículo 37. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Se Deus não quiser, meu irmão, você não vai fazer acontecer nada. Você pode até ter o desejo de querer fazer acontecer, mas você não vai conseguir. Quem consegue entender isso? Pastor, mas em Lucas, capítulo 1, versículo 37... fala que para Deus nada é impossível. Lá está escrito isso, sim ou não? Nada é impossível para Deus. E às vezes você mostra para Deus um projeto de vida que não é impossível para Ele. É verdade, não é impossível para Ele. Mas entenda o texto, né? Quando fala ali em Lucas capítulo 1, versículo 37, que nada é impossível para Deus, é quando Ele chama você e Ele mostra o projeto. Ele mostra o projeto para você, o projeto que Ele tem para a sua vida. É esse projeto que eu tenho para a sua vida. E você fala assim, mas o meu projeto é esse aqui, Deus. O Senhor vem me mostrar um que é mais difícil ainda. Aí é por isso que Ele fala assim, porque para Deus nada é impossível.
Você consegue entender? Tendo o texto, vamos entrar no texto. Ele chama lá José e Maria. Maria estava ia ser mãe ali, né? Eles tinham que andar na fé, sim ou não, minha gente? Tinham que andar na fé. E eles começaram a pensar em vários impedimentos, porque quando você começa a andar nos caminhos do Senhor, né, vem impedimentos, sim ou não? Vários impedimentos. E aonde que entra o texto? Olha, quando Deus fala, usa os anjos dele, né, assim como usou ali o anjo para falar com Maria ali, né, com José. Assim, ó, nada é impossível para Deus. Então vale a pena você confiar. É igual assim, quando Deus, já que eu citei assim da minha vida, eu lembro que eu tinha um sonho. Meu projeto de vida era ter uma chácara e cantar a música do Vitor e Léo lá, Patinho na Lagoa. Esse era meu sonho. Patinho na Lagoa, ficava patinho na Lagoa e curtindo. Quando Deus me apresentou o projeto dele, eu falei assim: eu vou ter que fazer a renúncia de tudo. Ele é isso. E o Senhor está me pedindo para mim dar para os pobres. É isso mesmo, garoto esperto. Você é esperto demais, Fábio. É isso mesmo. E eu não vou levar nada. Não, você vai levar assim. Pode levar as roupas que você tem aí, assim. Pois eu vou cuidar com. Não se preocupa com nada. Eu vou morar onde? Fica tranquilo que eu vou cuidar de tudo. E eu andei na fé. Passei por alguns ministérios que serviu ali de experiência para mim. Ele me capacitando. E continuando ali na fé. Veio vindo barreiras, impedimentos, Golias se levantando. Mas eu continuei e continuarei acreditando ali. Nada é impossível para Deus. Porque olha, meus irmãos, quando Deus Ele te entrega algo, nada nem ninguém vai separar. Você entendeu? Um casamento, aquilo que Deus uniu, homem nenhum, ninguém separa. Aquilo que Deus te prometeu, vamos assim dizer, igual Saul, vamos colocar um exemplo. Saul, ele foi rei, sim ou não? Deus tirou o reinado dele, sim ou não? Não, só depois que ele morreu, sim ou não? E depois Davi entrou. Então aquilo que Deus te dá, quando você faz a vontade dele, nada nem ninguém vai tirar de você. Só se você morrer. Você entendeu? Aí Deus pode falar: não, a promessa que eu tinha era na vida dele, não era na vida do ciclano nem fulano, não era na vida da filha, do filho, era na vida dele. Igual, vamos colocar outro exemplo aqui, Nabucodonosor. Você vê que Nabucodonosor teve um sonho que assustou ele. Mas quando ele viu a revelação, ele falou assim: não, eu não vou ser destruído assim. Fala do império que eu levantei através de Deus, e Deus irá destruir, mas enquanto eu estiver vivo, né, eu vou continuar sendo ali um manda-chuva, vamos colocar assim. Por isso que eu estou falando, estou trazendo essa mensagem. E esse é o Evangelho. É verdade ou não é? Esse é o Evangelho, se Deus não quiser. E se não for a vontade de Deus? Não, pastor, Deus tem que fazer o que eu quero. Sim, pastor. É mesmo? Eu vou te colocar alguns textos aqui que vai fazer às vezes você mudar de ideia. Fala assim: não, pastor, eu não quero mais não. Eu quero que se Deus não quiser, que Ele não venha fazer mesmo não. Eu vou pedir para os irmãos irem em Jeremias 19. Jeremias, 17, Eu vou colocar um exemplo aqui, quando é a vontade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Primeiro eu vou começar assim, quando é a vontade de Deus. Eu falei Jeremias 17, o versículo é o 7. Quando é a vontade de Deus, presta atenção. Bendito um homem ou uma mulher que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Você entendeu? Cuja confiança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro,
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha aqui, quando você confia no Senhor, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como é no céu. Do mesmo modo que o Senhor governa nos céus, até que o Senhor venha governar o meu coração. Todas as coisas cooperam aqui, sim ou não? Sim ou não, minha gente? Olha aqui, é promessas. Ano de sequidão ali, ó, você vai dar fruto. Vai dar fruto. Ó, agora aqui, ó, versículo 9. Quando a pessoa, não, pessoal, tem a minha vontade é a vontade de Deus mesmo. E olha aqui, ó, versículo 9. Enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O coração é enganoso, sim ou não? Às vezes você não pode fazer algumas escolhas erradas ali, insistir nas escolhas erradas. E olha aqui, ó, que perigo você fala assim, não, Deus tem que fazer o que está no meu coração. Isso é um perigo. Porque olha aqui, ó, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E aí, se o que tiver no seu coração for coisa negativa, a palavra está falando que Deus esquadrilha o coração nisso para dar o que está no seu coração. Fazer uma pergunta: se o que estiver no seu coração for ruim, você vai querer que Deus te dê mesmo? Ah, você vai querer mesmo? Você quer que Deus te dê lá, sei lá, às vezes você está um relacionamento que o cara vai bater na sua cara, vai meter a porrada em você, você vai andar toda roxa, vai apanhar mais do que pandeiro no samba. Quem viu eu tocando aqui o pagode? É todo dia. Ou uma moça que vai sempre ficar falando assim para você, sem insistir, e a mulher ficar falando, você é um emprestado, você é um, posso falar assim, você é um merda, não tô assim, não é um palavrão falar merda, você é um merda, colocando você sempre para baixo, você entrando numa depressão. E olha aqui, ó, Provérbios, volta um pouquinho, Provérbios capítulo 16. Ou você ficar insistindo, não estou falando, não estou querendo tirar a sua fé, eu só quero mostrar que pode ter sinais que Deus está mostrando para você que não é a vontade dele. Provérbios capítulo 16, vocês acharam? Acharam mesmo? O versículo 25. Há um caminho que parece ser direito ao homem. Olha aqui. Há caminho que parece ser direito ao homem. Parece, olha assim, pô, que caminho bacana. Oh, é de Deus mesmo. Esse caminho, vou ter sucesso. Mas o seu fim são os caminhos da morte. Mas o seu fim é o caminho da morte. E falando a verdade, meus irmãos, você vê isso, é ligar a televisão, você já vê pessoas que escolheram o caminho ali e levou para a morte. Levou para a morte, eu só estou colocando exemplos. Levou para a morte, às vezes uma sociedade. Não, vamos lá, vai dar certo. E gerou aquela inveja lá, o cara matou, morreu. Aí aparece lá na televisão, ó, fulano de tal, morreu, faz aquela novela, aquela cena. Ele escolheu um caminho que não foi bom. Relacionamento, você vê diariamente. E o nosso coração é enganoso. Quando a gente vê a capa, a gente não vê o coração. E às vezes a gente fica impressionado com a capa, né? E você vê diariamente, você liga a televisão, marido matou a mulher, mulher matou o marido, bebendo juntos, o roupa e tudo.
na fé. Deus está no controle. Agora, se Deus te der um sinal falando, não vai, que você vai quebrar a cara. E às vezes, por exemplo, não tem volta. Não tem volta. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem e dando até mesmo esse ensinamento. Peça um sinal para Deus ou as Escrituras. Amém, meus irmãos? Como eu disse assim, tem muitas pessoas que têm abandonado a Deus, porque Deus falou, não, eu não vou fazer isso. E as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Eu vou pedir para os irmãos irem em Romanos capítulo 8. Um texto conhecido. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Hein? Eu te pergunto, e aí? Quem é que vai te separar do amor de Cristo? Quem é que vai? Quem é que vai te separar? Existe alguém que vai te separar do amor de Cristo? Será que é a tribulação? A tribulação, tem pessoas que ao passar por tribulações, elas não entendem, e sai da presença de Deus. Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para os matadouros. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Nada, meu irmão, nada. Às vezes, se você pedir algo e Deus não fizer, não der, continua na presença dEle, pois Ele tem o melhor para mim e para você. Vou pedir para os irmãos, hoje eu vou jogar nos textos aqui, amém? Amém, meus irmãos? Vamos ficar nas minhas palavras. Isaías 55. O que Deus te der, olha, ninguém destrói. Ninguém destrói. O diabo pode se levantar. Igual assim, na minha vida, o que ele já se levantou tentando me parar. Ele vai estar perdendo o tempo dele, que eu vou continuar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que me chamou, aquele que me tirou lá do mundo, Ele é fiel. Você entendeu? Para cumprir a vontade dEle na minha vida. Assim também, meus irmãos, tem que ser na sua vida. Nada nem ninguém. O inimigo pode usar, sabe, pessoas próximas, sabe, para te tirar da presença de Deus, da palavra, te levar para lugares que pregam heresias, idolatria, que está longe da presença de Deus. Paulo, ele fala, fuja da idolatria. E muitas igrejas estão atraindo pessoas por conta da idolatria. Bem que você vai ser abençoado, você vai ser aí, vai ter muitas riquezas, olha aqui os testemunhos. Aí as pessoas estão vindo por conta da idolatria, e pensando que idolatria é apenas uma imagem. Não, idolatria é tudo que vai roubar a adoração de Deus. Às vezes, por exemplo, pode ter pessoas aqui que, em vez de estar buscando as coisas do alto, está buscando as coisas terrenas. E falar a verdade, você não vai conseguir ficar firme e forte com o Senhor Jesus, porque você está buscando as coisas terrenas. Quando você receber a bênção, às vezes a pessoa recebe um namoro, um namorado aí, e nem conhece a palavra de Deus. Diz que é cristão, e nunca foi, não conhece. Estou cansado de ver pastores entrando aqui. Não, eu sou pastor. Eu falo mesmo, só vou saber se você é pastor, meu irmão, no dia a dia, sabe? Eu vendo o que você prega, o seu comportamento. Você entendeu? E a pessoa, não, encontrei o homem de Deus. Deus fala assim, meu Deus do céu, não encontrou nada. Ele está te levando para a perdição.
te levando para o engano, te levando para a idolatria, está te tirando da minha palavra. Quando você tem a palavra, você tem tudo. Você tem tudo. Você tem Deus. Nada nem ninguém. As pessoas vão te dar porrada, vão tentar te destruir, e você tem a palavra, você conhece. Não, eu estou andando nos caminhos do Senhor. Eu não estou fazendo mal a ninguém. O mal que eu estou fazendo é por fazer o bem, por negar, assim, a prostituição, a avareza, sabe? O adultério. Não, é por isso que as pessoas estão se levantando contra mim. Você entendeu? Mas quando você tem a palavra, nada nem ninguém, nada nem ninguém. Olha aqui, Isaías, eu falei Isaías 55. E eu falo assim, ó, eu falo com toda a autoridade. Tem muitas pessoas que eu falo que é igual Nicodemos, tem que nascer de novo. Às vezes as pessoas acham, não, eu conheço Deus. Às vezes não, foi ensinado errado ali, sabe, foi ensinado errado. Teve um ensinamento errado. Não, mas havia milagres, Deus me os dava. Jesus Cristo deixa bem claro. Mateus capítulo 7, versículo 21, ele já deixa bem claro: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do meu Pai? É a palavra. É andando, entendendo qual que é a vontade de Deus. É igual Jó. Você vê que Jó, ele perdeu, foi tudo, só não perdeu a mulher ali, que Deus foi maravilhoso na vida de Jó. Não é? Só não perdeu uma mulher. E assim, não perdeu a fé. Vamos dizer assim, não perdeu a fé. E não perdeu a fé. A vontade de Deus, igual eu disse, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Igual no versículo 22, ele vai dizer: muitos vão me dizer naquele dia, eu expulsei demônios, fiz prodígios, maravilhas. E ele vai dizer o que, minha gente? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, né? Por isso que eu falo, é a palavra. É você estar na palavra. Tem muitas pessoas que estão buscando profetas, e estão longe da palavra. Ó, Isaías 55, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém, meus irmãos? Então, ó, o tema de hoje: e se Deus não fizer? Devemos ser igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando Nabucodonosor falou assim: ó, se prostra a essa imagem aqui, senão já mandei esquentar a fornalha 7 vezes mais. Tem muitas pessoas, presta bem atenção nisso, tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão se prostrando às riquezas aqui da terra. É igual aquele povo que estava ali. Tinha outros judeus lá que se prostraram àquela estátua. Para quê? Para às vezes ter um benefício. Não, é Nabucodonosor, ele vai me ajudar se eu fizer a vontade dele. Assim muitas pessoas estão se prostrando para políticos, e não se prostrando para o homem, não se prostrando para Deus, se prostrando para o homem. Ali para, sabe, receber benefícios terrenos, e não para Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego vai falar para Nabucodonosor. Nabucodonosor fala para eles assim: eu quero ver se o Deus de vocês
vão te tirar dessa. E eu gosto das colocações que eles falam. Olha aqui, quando você busca as coisas no alto, ainda, se o meu Deus não nos livrar, nós não vamos se prostrar. Mesmo que Ele não queira nos livrar, nós não vamos se prostrar. E ali, por exemplo, você vê que Deus livrou eles daquela fornalha, tirou eles dali. Mas agora aqui, a vontade de Jesus, né, tem coisas que é para se cumprir o que está nas Escrituras. E devemos passar, né? Devemos passar. E o nome de Deus vai ser glorificado sempre. Você vê que igual eu preguei essa semana, os discípulos ali, eles veem aquela muvuca, Judas chegando, dando beijo, assim, Jesus, o texto fala bem claro que Pedro, ele pega uma espada assim e mete na orelha de mal ali, e Jesus Cristo vai falar para ele: olha, se eu quisesse, eu tinha chamado uma legião aqui de anjos para impedir isso, mas é a vontade de Deus. Quem consegue entender? Né? É a vontade de Deus que você passe por isso. É a vontade de Deus. E pelo deserto nós vamos ter que passar. A palavra fala que nós vamos ser provados. Assim como o ouro é provado, assim é você também. Assim sou eu também. Amém, meus irmãos? E devemos entender que seja feita a tua vontade. Tem coisas que eu queria fazer, aí Deus fala assim para mim: não é para você fazer. Eu não faço. Eu vou falar aqui de mim, posso sim ou não? Era para mim estar casado há anos. Mas quando eu falei, eu vou, Deus falou assim: não é para você. Não quero, não é o momento, não é a pessoa. E eu falei assim: então tá bom. Depois lá na frente Deus me mostrou. Por quê? Eu só fui entender lá na frente. Você entendeu? Então assim também é, meus irmãos. É esperar. Se for a vontade de Deus, bem. Se não for, oxe, eu quero ir para o céu. Você entendeu? Eu quero ir para o céu. Pastor, mas pastor solteiro, Paulo era o quê, meu irmão e minha irmã? É ser religioso. Paulo, ele era o quê? Não, Paulo foi casado. Aonde que ele foi casado? Ele fala que ele tinha um dom. E se ele tivesse sido casado, ele estava pastoreando sendo solteiro. E eu deixo bem claro, tem muitas pessoas que são casadas, estão na pornografia, na prostituição. Eu sou solteiro, estou limpo e não preciso provar nada para ninguém. Você entendeu? Então tem muitas pessoas que estão no altar, no pecado, tendo caso com obreira, com levita. Você entendeu? E lá no final, eles vão se arrepender de ter feito isso. Porque com Deus ninguém brinca. Você entendeu? Então assim, e se Deus não quiser? Você vai aceitar? Se Deus não quiser. Amém? Então a mensagem de Deus para as nossas vidas é essa. E se Deus não quiser? E olha, eu vou finalizar assim. Quando você faz a vontade de Deus, eu falo para você, meu irmão, é eterno. Nada nem ninguém vai tirar. Pode até tentar, mas não vão conseguir. A única coisa que elas podem fazer é só te colocar no propósito de Deus. É igual Golias. Golias apareceu para Davi só para colocar ele no propósito. Assim também é toda pessoa que se levanta contra mim e contra você. É só para nos colocar no propósito. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Tem um louvor, eu vou até louvar aqui. Cadê a levita? Cadê a levita?
já quebrou a cara aqui fazendo o que Deus não queria? Quem já? Erga a mão aqui. Erga a mão, erga a mão. Só eu mesmo? Eita, a maioria. Vem. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar